Seja bem-vindo ao S2Cast, mais um episódio hoje, e nós estamos aqui para falar exclusivamente sobre visto de procura de trabalho em Portugal. Se você está interessado nesse visto, esse podcast é para você. Então assiste ele inteirinho, que vai ter muita coisa legal, muita história, muitos casos que talvez você se identifique aí e vai explodir sua cabeça. Eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai chamar a nossa equipe para fazer a assessoria do seu visto. Então está comigo aqui a Elô, que é a nossa consultora, Olá. também a Bruna, nossa consultora lá na empresa, e a Rose, que além de consultora, ela também faz a parte de processo do visto, né? Ela faz essa assessoria lá pra gente. Então, nós vamos bater um papo, vai ser bem legal. Espero que você goste, então fique com a gente até o final. Já também se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para sempre a gente estar gravando um podcast falando sobre destinos, sobre lugares, e é bem legal. Então, entra aí, fica à vontade. Gente, vamos conversar batendo papo? Bora. Recentemente, né, teve uma mudança maluca. Ó, nós estamos gravando esse podcast só para você saber, né, que pode ser que alguma coisa mude. Hoje é dia 28 de junho de 2024. Então pode ser que tenha alguma outra coisa aí pela frente que a gente não sabe ainda. Não conseguimos prever esses futuros passos aí que vai acontecer. Mas aconteceu várias mudanças aí de manifesto de interesse, lei da CPLP. O que tá rolando? Conta pra nós aí. O que aconteceu nos últimos dias? Loucura, né? Tudo mudou de uma vez, de um dia para o outro. E aí a gente teve que buscar informação para poder levar nossos clientes de maneira mais segura possível para Portugal, principalmente, né? Porque foi lá a mudança. E foi essa especialização que trouxe a gente para cá, para poder falar mais sobre o assunto, porque a gente teve que se inteirar completamente do assunto. A legislação mudou literalmente do dia para noite. Foi anunciado meio-dia, meia-noite já estava valendo. E de lá para cá a gente tem só se inteirado para poder oferecer o melhor serviço possível para o cliente. Então, teve várias mudanças, né, nessa lei da CPLP. A pessoa pode entrar como turista, aí ela se legalizava lá. O que mudou? O que aconteceu? Como era antes e como está sendo hoje, agora, né? 28 de junho, nós não sabemos, como eu falei, daqui para frente, mas o que mudou? O que aconteceu, Bruna? Fala pra gente. Então, pós-pandemia, muitos passageiros, né, eles procuravam ir para Portugal como turistas e, com o passar do tempo, eles se legalizavam lá no país, solicitavam manifesto de interesse, a CPLP. Atualmente, foi extinguido a manifestação de interesse, então, quem vai dessa forma já não consegue mais o processo de legalização lá em Portugal. E com isso, né, entra o visto de procura de trabalho, onde a pessoa vai de uma forma legal para Portugal e consegue se regularizar lá depois. Isso daí é para aquelas pessoas que iam migrar, mas elas não iam já com um visto previamente. Ela entrava como um turista, né? Ela chegava no país, ela tinha o direito de entrar com um pedido pela CPLP, né? Que é os países de língua portuguesa, é isso, né? Isso. E aí ela fazia um manifesto de interesse para ela poder começar a dar entrada no processo de legalização dela no país. É isso que acontecia. Isso. E isso mudou. Como que é, Rose? O que está acontecendo agora? Isso mudou. O Portugal, ele extinguiu a solicitação de manifestação de interesse. Então, o brasileiro que vai a turismo, ele precisa retornar para o Brasil para solicitar o manifesto de interesse. Não tem como mais se legalizar em Portugal. Fazer a solicitação da manifestação de interesse e, posteriormente, né, fazer o pedido da CPLP para que consiga, de fato, se regularizar, conseguir um contrato de trabalho e possível residência. Então, isso já não existe mais hoje. Pode ser que mude, a gente não sabe, né? Existe uma, uma tendência que essa manifestação de interesse possa voltar ou não. O que a gente sabe até então, né, é que são mais de 400 mil processos que estão em andamento. Inclusive, recentemente soltou até uma nota que vai poder renovar. Quem já deu entrada, ele vai poder renovar, né, esse manifesto de interesse aí por conta da demanda. Só que o visto de procura de trabalho ele vem para quem está querendo ir agora, contribuir para, digamos assim, não passar na frente dos outros. Não, a gente não sabe exatamente como acontece isso internamente. Mas ele abre as portas e já coloca as pessoas à frente, é isso. Qual que é a sua visão para quem está indo com o visto de procura de trabalho já? É assim, ó, para quem procura trabalho, quer trabalhar, a pessoa que decidiu, eu quero ir embora do país, tentar uma nova vida, uma nova oportunidade, né?
O visto de procura de trabalho, ele abre as portas por quê? Quando a pessoa ela já sai daqui do Brasil com visto, ela não tem nenhuma chance de ser deportada na fronteira, isso é um ponto, né? E depois que ele chega lá em Portugal, as oportunidades de trabalho para quem está com visto são outras. Então é diferente de quem vai a turismo e depois tenta se regularizar lá, né, também. E quem vai com visto de procura de trabalho, as oportunidades são outras, né? A pessoa já está legalizada no país, consegue um contrato de trabalho, ela já passa na frente por quê? Porque ela já consegue a residência efetiva, né? Então, essa é a diferença. Muitos clientes que vão a turismo para poder solicitar a documentação lá em Portugal, já aconteceu o caso de cliente trabalhar 3 meses, não conseguir receber, porque não estava legalizado, ele ia reclamar onde, né? Então, assim, ele não tinha para quem reclamar. Se você está com visto, você tem documento, você pode exigir os seus direitos. Então, esse também é um ponto muito É importante, verdade isso. né? Sim. E o que mais? Sim, tem inúmeros benefícios que a gente, né, consegue ver na perspectiva de quem vai para trabalhar, para fazer uma vida, né, para depois futuramente levar a família. Então, assim, tem inúmeros benefícios. Esse pouquinho aqui que eu tô contando para vocês é o início de muita coisa boa que o visto de procura de trabalho traz para vocês hoje. A CPLP, por exemplo, ela limitava muito. Quando você manifestava interesse, você não podia sair do país, por exemplo, enquanto você não tivesse legal ali, né? Não Ah. tivesse com toda a sua documentação em dia, você não podia sair do país, nem ali para Europa. Então, com o visto já não Voltar tem pro isso. Brasil jamais. Jamais. Então, quando tem o visto, você já fica livre de tudo, né? Então, você fica livre para trabalhar ou livre para ir para outro país e... Você tá legal, né? Sim, legal. Você tá legal. Você legalmente você não tá pode foragido, entrar né? naquele país e sem nenhum impedimento. Ali na hora que você for entrar no país e permanecer nele, né? Ah, legal. E eu vejo assim que o visto, ele tem. Tá trazendo, né, ainda algumas dúvidas. E muita gente não sabe ainda exatamente. Ah, mas por que que eu vou com visto de procura de trabalho? Às vezes a pessoa acha que é igual aquele visto americano, né? Que é super difícil, vai passar por uma entrevista num consulado, com aquela fila, vai chegar lá uma pessoa e vai bater o carimbo porque ela não tinha recurso. Conta pra nós, assim, o que que vocês estão vendo, né? Porque a gente já fez centenas de processos, né? E o que que vocês estão vendo? Como que funciona exatamente essa solicitação? Até para quem está assistindo e tem interesse nisso, como que é esse visto? Como que eu solicito? Como que eu tiro? Sem falar dos requisitos ainda. Tá. É assim, ó, no primeiro momento, né, a gente precisa dos dados pessoais, né? E como que é feito essa solicitação? É toda de forma online. A gente tem 2 etapas do processo, né? Uma faz uma solicitação via site mesmo. Depois a gente monta todo o processo e envia o arquivo. Então, a análise do consulado é análise documental. Você não precisa apresentar no consulado, você não precisa marcar uma entrevista no consulado. Então, a gente faz essa análise, a gente, na verdade, faz o processo, envia e essa análise é feita toda documental. É uma dúvida frequente, né, Bru, Sim. dos clientes. É essa, justamente. Eu preciso ir fazer essa primeiro contato inicial com a assessoria? Não, não é necessário, né? Preciso estar presente fisicamente? Não é necessário. Ontem a gente teve um cliente, Sim. né, Rosa? Ele veio presencialmente na agência, mas porque ele queria conhecer a nossa agência. Era da, tipo, Não, ele era de Panorama. Panorama. Mas ele queria. Próximo. Ele queria. Só pra você que não sabe, nós somos da cidade de Presidente Prudente, mas a gente atende o Brasil e o mundo inteiro. Então, algumas pessoas que estão aqui Sim. perto, né? Panorama. A gente já aproveita para mais ou ter aquela menos. interação mais ali, né? No cara a cara. E ele fez questão de ir na nossa agência, conhecer a agência, mas inicialmente a gente começou o processo no online. E aí ele falou assim: e aí, agora? Agora que a gente vai dar início, eu vou ter que vir aqui de novo? Eu vou ter que ir no consulado? Não precisa nada. Mesmo que você não tivesse vindo aqui, a gente teria conseguido fazer online tranquilamente. Tanto a entrevista, que é o primeiro passo, né? Quanto o restante até chegar o visto lá na sua casa. É tudo online e correio. O que seria essa entrevista? Explica pras pessoas. O que é essa entrevista? Vai. Eu falo entrevista, nossa, como que é? Será que eu vou passar? Nossa, que medo, né? É a entrevista inicial com a assessoria com a Rose, né? A gente encaminha o cliente para ela para avaliar se tem possibilidade de pedido de visto para essa pessoa, se ela cumpre todos os requisitos, se ela tem
tem comprovação ali, se não tem nenhum impedimento. Não tem? Ótimo. Então, vamos juntar seus dados e vamos encaminhar essa solicitação. Tá. É isso. Basicamente, Basicamente assim, ó, só para você entender, tá? A entrevista é com a nossa equipe, a entrevista é com a nossa assessoria. A parte da retirada do visto, ela é o processo documental, né? Então, que é feito ali, preenchimento do formulário. E aí, a partir daí, sim, né? A nossa equipe vai avaliar se existe uma aptidão para poder fazer a solicitação do visto ou não. Aí ali a gente vai avaliar de fato se a pessoa consegue toda a documentação necessária. Então, basicamente, resume para nós aí qual que é o benefício da pessoa que está querendo imigrar, trabalhar em Portugal. Não é só Portugal, né? Conta aí, mais ou menos. Além de Portugal, qual que é o benefício de eu ir com esse visto, vai? Porque a Elô falou pra gente que ela não poderia nem sair de Portugal quando ela entrava como turista. E com o visto, como que é? É assim, ó. O visto, ele permite que você fique 120 dias, esse é o prazo do visto, né? Para que você consiga um contrato de trabalho ou abrir uma atividade para que você declare que você esteja trabalhando naquele período. Feito isso, né? Estando com essa documentação, você consegue o agendamento e solicitar a residência. Né? Então, quando solicita essa residência, ela tem um prazo de validade de 2 anos, aí abre caminhos para que você possa trabalhar tanto em Portugal, quanto toda a parte do espaço Schengen, né? Da União Europeia ali. Então, às vezes, o que aconteceu com um cliente meu? Ele tinha uma promessa de trabalho, né, numa empresa que era da Suíça. Só que, qual que foi a estratégia dele? Ele tirou o visto de procura de trabalho para Portugal, chegou em Portugal, efetivou um contrato lá com uma empresa portuguesa, conseguiu dar entrada na residência. Depois que ele pegou essa residência, ele conseguiu migrar e ir para a Suíça e prestar serviço lá. Então, assim, tem inúmeros países ali da União Europeia, né, que precisa da mão de obra qualificada, né, e precisa de nós, brasileiros, trabalhadores. Então, assim, é muito importante entender que a porta de entrada hoje é Portugal. O visto de procura de trabalho é um benefício para nós brasileiros e falantes da língua portuguesa. Então, quando a gente pega isso como um benefício mesmo, que a gente vai colocar na ponta do lápis, tudo que o que ele tem de direito para nós, depois que a gente solicita o visto, consegue trabalho, né, consegue alugar casa, porque quando a pessoa está como turista, não é uma discriminação, mas ela não é bem vista no termo de aluguel de casa, né? Então tem tudo isso. Tudo isso também, o visto ele veio para poder regulamentar, né? Regulamenta a entrada da pessoa no país e dá direito a ela a muitas coisas que antigamente só quem era português, né? Ou europeu que tinha O que já estava legalizado, né, ali. Então, e também antes, a pessoa demorava 2 anos para conseguir uma legalização. Com visto de procura de trabalho, não é assim, né? Tem os 4 meses ali para conseguir o contrato de trabalho. E depois desse contrato de trabalho, ele já dá entrada na residência, né? Então, ele já fica residente. Eu vou trabalhar, que nem muitos casos de clientes nossos, né? No caso, o marido vai trabalhar ou a esposa vai com visto, depois reagrupa a família. Então, também dá o direito depois do reagrupamento, que é muito importante também. Isso é legal. Assim, de todos os benefícios, né? Eu acredito que um dos principais é você já ter acesso às melhores oportunidades de trabalho. Com certeza. Né? Porque as pessoas, quando você vai, digamos assim, como turista, você não tem nada legal, né? E aí o visto ele já te dá esse, vamos falar assim, um coringa na manga. Sim. E quando você for atrás de uma oportunidade de emprego, você fala, não, mas eu já estou com visto de procura de trabalho, meu processo já está em andamento. Eu acho interessante que o governo português ele deixou bem claro que ele precisa da mão de obra. O país precisa, para se desenvolver como tem se desenvolvido, eles precisam de mão de obra, principalmente, e eles fazem questão de evidenciar dos países da CPLP, de países de língua portuguesa. Eles querem que a gente vá, eles querem justamente porque o brasileiro é trabalhador. Então, a colocação fica muito melhor se você vai com o visto. Você tem a oportunidade e você tem ali o meio de chegar já num degrauzinho acima. Acima, É isso. Então, assim, é um sonho, né, digamos assim, para todo mundo que está indo
para trabalhar em Portugal, buscar uma nova oportunidade, segurança, enfim, todos os benefícios que as pessoas já sabem que morar na Europa traz. Mas, todavia, portanto, porém, tem requisitos para solicitar esse visto, é isso? Conta para nós aí. Vai, Bruna, fala um pouquinho, você tá falando pouco hoje. Bom, os principais requisitos, né, Rose, são passaporte válido em mãos, comprovante de subsistência, né, são em média 3 salários mínimos de Portugal, e o certificado de registros criminais. E aí, como funciona em questão aí dos valores, o registro, né, de antecedentes? Certo. O antecedentes criminais, né, o registro de antecedentes criminais, nós mesmos solicitamos via internet, né? E é necessário a validação desse documento. É um dos principais requisitos, que sem o registro de antecedentes criminais, a gente não consegue hoje dar entrada na documentação, tá? O restante da documentação são documentos pessoais, né? E tudo a gente consegue ajustar para poder ajudar o cliente. Exemplo. Todos os clientes perguntam, Rose, eu preciso ter esses R$13.500 mais ou menos que dá há mais de 3 meses na minha conta? E a resposta é não, tá? A gente precisa desse valor, por quê? A gente precisa entender como que o cliente vai se manter lá em Portugal. Qual que é a preocupação do governo em relação a esse valor que você precisa ter? Se você não encontrar um trabalho, como que você vai se manter no país? Você vai morar na rua? Então, assim, esse é a preocupação do governo português. Então, a gente consegue, né, fazer essa entrevista inicial. Eu faço a entrevista e eu entendo caso a caso. Por quê? Tem pessoas que têm algum bem para poder vender, né? Tem pessoas que têm alguém em Portugal que consegue declarar esse valor. Então, esse não é um impeditivo, tá? Porque pelo que dá para notar, talvez, assim, de tudo é o mais difícil das pessoas. Como que tá sendo a experiência? A gente já volta pros documentos, calma aí. Como que tem sido isso com os clientes, assim? Por que eu não vou solicitar o visto? Qual um dos fatores principais? É isso mesmo? Assusta, né? Na hora que você fala que tem que ter ali o O dinheiro. recurso mínimo. Isso, tem que ter um recurso mínimo para você se manter. Ai, mas eu não tenho esse dinheiro. Não, mas vamos conversar. Tem outras formas da gente De demonstrar isso. demonstrar isso. Não é só você ter o dinheiro na sua conta. De repente, como a Rosa disse, você tem um bem. Ai, mas eu preciso desse bem ainda. Eu não vou poder vender agora. Mas então, você tem como comprovar que você tem esse bem. Tem o recurso. Tem esse recurso e que quando você estiver pronto com o visto em mãos, você consegue vender e se manter lá no período que você tiver. E também tem a possibilidade da carta fiança, né? Que é de pessoas que estejam, um cidadão português, né? Que tá ou legalizado. Seria ou basicamente um avalista, isso, né? como se fosse um financiador ali da sua viagem, para você estar ali, eu vou te manter no país, eu tenho esse dinheiro. Esse mesmo cliente de ontem, ele já vai com um emprego em vista. Então, o próprio empregador dele já vai ele vai fazer disponibilizar essa carta e falar, fiança. não, ele está seguro aqui porque ele já vai ter esse emprego, ele vai ter esse dinheiro porque eu posso cuidar dele. Então, o que mais assusta é essa parte, tá? E também de antecedentes criminais. Mas eu já paguei pelo que eu fiz, né? E aí também tem outras coisas que podem ser feitas, né, Rose? Aí é como a gente fala, né? Nesse caso do antecedentes criminais, no primeiro momento, a gente precisa avaliar, né, como que tá a situação e verificar se tem a possibilidade de pedir uma reabilitação, para que, se tiver alguma coisa constando, para que deixe de constar, tá? Então, o que a gente... Isso é feito junto com o advogado, Isso, né? Tudo aí certinho. precisa acionar um advogado para poder fazer essa reabilitação, né? E para que possa dar andamento. Mas, assim, é um impeditivo 100%? Não, né? No primeiro momento, ele é um impeditivo porque precisa regularizar isso para poder dar andamento no processo. Se tiver constando alguma coisa, tem que regularizar para poder dar andamento no processo. Se não tem, a gente já pode iniciar o processo. Então, essa é a diferença quando consta alguma coisa no antecedentes criminais e quando não consta. Tá, vamos lá, então. A gente falou sobre antecedentes criminais, a renda, que é preciso comprovar, né? Era 13 mil e poucos, mas agora teve uma alteração de câmbio. Pode ser que tenha um valor um pouquinho maior, mas pouca coisa, né? O que mais? Antecedentes criminais, comprovante de renda. O que mais que ele precisa ter lá? Passaporte. Passaporte válido.
Isso aí é obrigatório para qualquer viagem, né, fora do país, Sim. com algumas exceções, para a Europa é obrigatório. E ser maior de 18 anos. Maior de 18 anos. Ele precisa comprovar uma hospedagem, né? Se ele não tiver ninguém para poder receber ele em casa, para fazer um termo de responsabilidade que ele vai passar esse período, ele precisa ter uma hospedagem já feita, né? Ele tem que ter esse comprovante que ele tem onde ficar nesse período, né? Então, comprovante do local, que é onde ele vai ficar. Pode ser um hotel, hostel, hotel, Ou pode ser uma ou carta. uma carta-fiança, ou carta-fiança não, Um Termo de responsabilidade. termo de responsabilidade, que Isso. seria o equivalente a uma carta-convite, Isso. que a gente já está acostumado. Além disso, precisa de mais alguma coisa? O seguro viagem. O seguro Ou- viagem ou... Ou O PB4. O que que é o PB4? Explica aí para quem não sabe, o que que é PB4? PB4, ele é um documento que garante atendimento médico em Portugal. É como se fosse o cartão do SUS aqui do Brasil, só que é de Portugal, né? Então você pode solicitar ele através de um portal. A nossa assessoria, né, disponibiliza todos os links para poder solicitar esses documentos antes de você embarcar, né? Então ele é feito via portal, essa solicitação, e ele dá o direito ao seguro-saúde, como se fosse um seguro-saúde. Alguns casos ficam em análise por algum tempo, e aí a gente consegue anexar no visto o seguro viagem, né? Porque ou é um ou é outro, mas precisa ter um seguro ali que vai assegurar se você ficar doente, alguma coisa, que você possa ter atendimento na unidade de saúde em Portugal. É, o legal do PB4 é assim, que independente, todo mundo tem que ter, que tá indo para lá, né? Sim. Ontem a gente teve um caso lá na agência É, de uma pessoa que chegou essa semana em Portugal e se acidentou. aí. E aí ele teve que assinar o seguro. Eu tava O PB4 conversando, ou o sim, seguro, O seguro dele, o seguro viagem. seguro viagem. Isso, ele foi como turista. Ah, tava E turista. aí ele precisou acionar. Se acidentou. Não tem como a gente prever esse tipo de Não, coisa. não E tem. aí precisou, e aí ele tá ali amparado pelo seguro que ele fez. Então, independente mesmo quem vai como turista, né, na nossa Claro. agência, para visitar É outros obrigatório países, de qualquer obrigatório. jeito, né? Sim. Então, estar amparado, tem gente que acha que não precisa, mas tem que estar amparado. É, o PB4, assim, você não vai ter um plano de saúde lá, com certeza. Chegou, vou fazer um plano de saúde e tal. Então, o PB4 é o mínimo obrigatório. Sim. Só que para solicitação do visto, o seguro viagem, né, no período de quantos dias? Tem que ser a mesma data de 120 De dias. 120 É, dias. Então, teria que ter um seguro viagem de 120 dias que cobriria, né, esse período que a pessoa tá lá buscando. Aí substituiria o PB4. sim. Porque algumas pessoas têm feito isso porque demora, né, a sair o PB4. Não sai na hora, na mesma hora, né? Ou entra e já sai. Você já Não, ele demora um pouquinho. demora um pouquinho, Demora né? um pouquinho, fica em análise. Tá, então aí já tem como a gente Fazer o seguro viagem. fazer o seguro Sim. viagem também pra até agilizar isso, né? Uhum. Algumas pessoas estão querendo ir pra ontem, É né? que assim, ó, bastante cliente que tá solicitando o visto, né, estão bem inteirados do assunto. Então, muitos deles chegam assim e falam assim, olha, eu já tenho o PB4. Então, assim, facilita? Facilita, né? Se a pessoa já tem o PB4, ele entra no lugar do seguro viagem. Então, é um ponto. Quando a pessoa não tem, a gente envia o link, ele faz o cadastro lá, vai aparecer, tá em análise. Já teve caso de sair no outro dia. Então, aí a gente utiliza o PB4. Se não saiu, a gente utiliza o seguro viagem. Então, assim, de qualquer forma, a gente faz de tudo para enquadrar o mais rápido possível esse cliente, né? Para poder despachar essa documentação e esperar só a mão do consulado liberar o visto para que esse cliente possa embarcar. Além disso, tem mais um documento, né? Que é o comprovante de retorno, né? Isso, bem lembrado, Du. É obrigatório, né, você ter uma passagem de volta para que comprove, né, que se caso você não conseguir trabalho, você tenha como voltar para o seu país de origem, tá? Então, assim, isso é um requisito obrigatório para solicitar o visto. E lá na agência também a gente faz essa passagem, né? A gente emite esse bilhete para que possa anexar, né, na documentação lá, porque é um requisito também, porque o governo também se preocupa em que você tenha como voltar caso não dê certo, para que não tenha vulnerabilidade, na verdade, né, que o pessoal não fique vulnerável, não fique, né, à mercê lá, sem emprego. Então, assim, é a garantia mínima que o governo pede para que, caso você não encontre trabalho, não encontre nada, você já tenha isso aí para você poder voltar dignamente para o seu país de origem. Então,
basicamente, vamos resumir, é a passagem de volta que a gente acabou de falar, o seguro, né? Então, assim, só pra você entender, o governo tá preocupado se você consegue voltar embora. Sim. É. Se você acontecer algum acidente, você vai estar amparado de alguma forma, seja por um seguro saúde, ou seguro viagem, aliás, ou o seguro saúde deles, que é o PB4, Sim. né? Precisa ter meios de subsistência lá, que é o recurso mínimo para você ter, para se garantir no país lá. E aí as outras documentações, que são documentações de E onde ele praxe. ficar, né? E onde ele ficar. Então, assim, são 4 exigências principais que, tirando o passaporte, que são legal. A partir daí, assim, as experiências que nós estamos tendo, pelo menos até agora, né, foram todas positivas. Sim. Assim, a gente não tem, parece até conversa de quem quer vender De um visto pra vendedor. você. Só que assim, a gente tem muito contato com vários advogados em Portugal, a gente tem bastante amigo nessa área que trabalha com isso, né? Então a gente tem grupos que a gente se comunica para poder falar sobre os nossos casos, sobre clientes mesmo, né? Então, assim, é 100% de aprovação. Na nossa agência, é 100% de aprovação. A gente não teve nenhum caso, e não vamos ter, Amém. nenhum caso de que o governo olhou para o documento e falou: não, esse aqui não está apto a poder Solicitar o conseguir visto. esse visto de trabalho e trabalhar nas terras lusitanas. Os clientes perguntam também muito se é como o visto americano, né? Que eles falam Sim. tá negado e não querem saber, não querem te dizer nem por que foi negado, né? Tchau, vai embora, você gastou aquele dinheiro ali e tchau. E aí a gente explica justamente isso, que na nossa agência não tem isso e que Portugal realmente, eles te dão a pendência que gera, né, Rose? Se tiver Isso. alguma coisa equivocada ali no seu processo, gera uma pendência e volta para você, você corrige e eles mandam de novo. Então é um processo que não é tão exigente quanto o americano. Então, essa é uma coisa que a gente sempre ressalta para o cliente, para ele ficar mais tranquilo também. E esse ponto de que a gente não teve nada rejeitado até agora. Assim, o visto americano, de fato, participa da entrevista, já vai ali previamente analisado a documentação da pessoa, né? E aí o agente ali, ele faz essa avaliação. Diferente do visto, que ele pendencia documentos. Eu percebo que, mais no começo, a gente tinha muito problema de pendência de documentos, né? Acabava mandando documento errado, coisa sem assinar. Sim. E agora não, agora vai liso o processo porque a gente vai pegando mais experiência, né? A respeito de tudo aquilo que a gente já fez, pegou isso de know-how. Então agora fica mais fácil, né, Rô? Você que tá Sim. participando mais É que assim, ó, diretamente. nós temos 1 ano já que nós estamos nessa quadrando, né, e estudando sobre o visto, né. Quem faz a análise, a primeira análise do documental é a VFS. Então, assim, às vezes eles se equivocam mesmo em relação a alguns documentos, né, que a gente já percebeu ali. Porém, a gente desenvolveu uma forma, um gabarito Um de método como próprio da como se fosse S2. exatamente. Por quê? Porque você pega uma pendência ali que aconteceu há 1 ano atrás, você não vai fazer a mesma pendência, né? Você vai corrigindo. Então, hoje a gente está num modelo que é um gabarito. Então, a gente já sabe como que ele vai ler aquele processo. Porque nós brasileiros lemos de um jeito. Quando manda o documento lá, eles, por exemplo, o ano é de trás para frente. Então, assim, tem muitos detalhes ali no formulário que, se realmente você não fizer como a gente está acostumado, como a gente aprendeu na escola, escrever da mesma forma, exemplo, 1 de fevereiro de 2024, coloca 01/02/2024, não é válido, não é aceito. Então, assim, tem vários E é um negócio que vai detalhes. pendenciar, né? Sim, vai pendenciar. E assim, qual que é a cereja do bolo que eu falo, né? A gente está atento 24 horas. Quando acontece alguma pendência por parte da VFS, a gente tem e-mail que a gente faz o tratamento diretamente lá. E a gente consegue resolver menos de 24 horas. Então, eles fazem uma retificação num documento, a gente está atento. E eles dão um prazo, e um prazo curtíssimo. Se a pessoa não está atenta e ela não faz essa nova devolutiva para eles, não envia o que eles pedem ali, o seu visto ele pode não ser negado. Pode ser que você consiga ainda. Porém, vai demorar, né? Ele atrasar volta todo para o um final de uma processo. fila, né? Se a pessoa, exatamente. se o agente que tá fazendo a análise ali, ele pendenciou, você já respondeu? Opa! Então já volta aqui, já vamos resolver isso aqui, Sim. já tá resolvido, né? Basicamente Então, é isso. a gente está bem atento, assim, em relação a isso.
Então, quando acontece, a gente vai, olha, né? Então, a gente faz a chamada de vídeo no final ali para poder entender onde que o cliente está assinando, porque também tem regra para isso. Não é qualquer página que você pode sair assinando, rubricando tudo. Tem uma regra bem específica e quando você não faz conforme eles pedem, a tendência é de pendenciar. Então, assim, como a gente já fez vários processos, então a gente já amadureceu e tem um gabarito pronto, onde a gente vai passar para o cliente tudo que é necessário para que o visto dele corra e não tenha nenhum tipo de problema, tanto em pendência como demorar, né? E ali logo ele já consegue pegar o visto dele na mão e partiu Portugal. A gente. Né, vamos começar a vender nosso peixe, né? É, né? É porque, assim, é legal a gente falar de todos os benefícios e tudo mais. Então, se você chegou até aqui nesse pedaço do vídeo, né, daqui pra frente, o que acontece, gente? Nós aqui da S2, nós vendemos o serviço de assessoria. Ele é prestado pela nossa agência mesmo. E então, assim, todos esses benefícios de você estar à frente de outras pessoas, de você já ir legal, às vezes causa um monte de confusão. Será que vai dar certo? Será que isso é pra mim? Será que isso não é pra mim? Né? Será que a minha documentação, às vezes você fala assim, nossa, eu arrumei uma briga uma vez, será que isso aí tá constando lá na polícia? Eu fui pra delegacia uma vez, porque eu tava bêbado, Às sei vezes lá. eles perguntam, Edu, e o meu nome sujo consta lá também, né? tem Eu tô isso com uma também. restrição de um negócio que eu renegociei. Então a dívida, né? É normal. Todos lógico. nós já passamos por alguma intercorrência na vida. Com exceção da Bruna, com essa cara dela de boazinha. Acho que ela nunca bateu em ninguém. Graças a Deus, não. Ainda não. Nunca foi pra delegacia aí, ó. Não. Mas brincadeiras à parte, aqui assim, o que que é legal do nosso trabalho? Nós vamos fazer uma entrevista prévia. E essa entrevista prévia é onde né, a Rose ali, a equipe dela, vai identificar se está apto ou não. Fala pra nós, assim, um percentual mais ou menos das entrevistas que você já fez que você não conseguiu ajudar a resolver a documentação. Quantos por cento? Que eu não consegui ou que eu Que consegui? não conseguiu, assim. Eu não consegui com tantos clientes de tantos. De cada 10, um eu não consigo resolver. 0. 0. Todos você conseguiu Todos. resolver até hoje. Até teve um cliente que. Tá muito Ó. vendedora, não é possível. Não, mas deixa eu explicar. Teve uma cliente, né, de uma consultora nossa, que ela já tinha começado, ela tinha iniciado o processo ali, e ela falou assim, eu quero ver, então, quero falar com essa pessoa para ver se eu tô apta ou não. Aí eu fui, fiz entrevista com ela, né, tirei todas as dúvidas, fiz todas as perguntas necessárias para poder elaborar o processo dela. E aí ela pegou e falou assim: ó, eu vou ver com o patrão do meu esposo, e aí então eu vou te dar uma resposta, se eu vou prosseguir ou não. Não, tudo bem, fica à vontade, né? Você sabe, esse é o nosso trabalho, né? Então é isso. E aí, uma semana, ela voltou e falou assim: Rose, continua o mesmo valor, a assessoria? Eu falei, por enquanto tá ainda. Ela falou, então eu vou querer fechar com você, porque eu fui tentar montar esse negócio aqui, eu não consigo achar por onde começa, qual que vai, qual que não vai. Então, assim, quando a pessoa, às vezes ela assiste, olha e fala assim, nossa, é muito fácil, eu vou fazer sozinho. Né? Eu acho válido a pessoa tentar mesmo, né? Então, assim, mas quando a pessoa realmente ela vai montar o processo, que ela vai ver o pega pra capar. Porque não é simples assim. Então, assim, são 35 páginas de processo para que você precisa montar tudo e não pode ter erro, né? Você precisa fazer o mais perfeito possível. Então, assim, a gente já sabe fazer isso. Então, já aconteceu, sim, uma cliente ela deixar para outra semana, inclusive. Depois que ela fechou, ela falou assim: Rose, você tirou um peso. Porque quando eu mandei o processo pra ela falou: eu peço até desculpas, porque eu te enchi tanto o saco. E depois eu vi que o tanto de coisa que precisa ter, encaixar uma coisa na outra, e a data, e é um monte de dados que pede. Então, assim, esse caso foi bem específico, que foi um dos casos que deixou pra depois pensar. Mas o restante, todos a gente consegue ajudar. No primeiro momento que a gente faz o bate-papo ali, eu já tiro todas as dúvidas e já analiso o perfil e vou fazendo perguntas mesmo, né? Perguntas pessoais pra pessoa ali, Até mesmo pra às conseguir vezes não tem a entender. renda e tal. Não, mas eu consigo resolver de E tal jeito. também, quando a pessoa. É óbvio que é válido a pessoa tentar fazer sozinha, mas toda vez que pendencia, gera custo, não é, Rose? Sim. Então, assim. É uma escolha sua. Você investir ali na assessoria que vai fazer tudo Encurtar redondinho, caminho, né? ou então você ter que ficar voltando e gerando um custo maior pra você e vai gerando, no final das contas, vai acabar saindo muito mais caro E a demora, né? também. Eu penso E assim, a ó. dor de cabeça, né? A pessoa fica insegura também pra poder fazer todo E esse ansiedade processo. Assim, ó, daquilo, se a não gente dá fizer- certo. Vamos falar assim, vamos fazer uma conta boba.
Se demorar, se eu fizer com assessoria, ele vai sair, sei lá, 30 dias antes. Quando você não consegue ganhar lá, estando trabalhando em Portugal 30 dias antes? Será que não valeu a pena esse investimento e ter a tranquilidade, saber que vai dar certo e vai ser rápido? Então, assim, às vezes é 30 dias antes que saiu o visto e você pôde ir e trabalhou um mês a Sim. mais lá, já, já estourou, já pagou e sobrou dinheiro, com Sim. certeza. Não tem nem dúvida disso, né? E eles sempre falam assim, né? Quando eu mando, eles falam, nossa, Rose, você tirou um peso das minhas costas, porque é muita coisa, né? Por mais que pareça que não é, é isso, porque você olha no site, nos portais, parece que é bem simplesinho. Só precisa disso, disso e disso? Então tá bom. Aí na hora que você vai mudar, não, falta isso. Não, falta aquilo. Não, falta aquilo. Meu Deus, é muita documentação. Então, assim, você encurta, né? Justamente, tem muitos clientes, né? Tipo, que já tem alguém lá em Portugal que tá doido pra ir, ou que tava com viagem programada, que tem pressa, né? Então, assim, tudo isso a gente consegue ajudar, né? Que nem no caso dessa cliente, o esposo dela já tá lá. E aí agora ela tá indo com o visto. Então ela falou: eu não tô aguentando de saudade. Então, se eu for fazer e eu vi lá que esse negócio pode pendenciar, e aí pode demorar até 90 dias úteis, ela falou: Já não, morreu pelo de amor de saudade. Deus. Não dá pra me esperar tudo isso. Então, assim, é bem bacana a gente falar sobre isso, porque o nosso visto, ele tem saído com 45 dias, a média. Não é uma promessa, tá, Né? gente? Calma. É uma média que a gente tem tido por conta de Sim. preencher tudo certo e ser bem mais rápido. Justamente. Então, assim, a gente sempre fala 90 dias, que é o prazo que o consulado pede, até 90 dias. Sem pendenciar, né? Nunca aconteceu de passar de 90 dias. Só que também, ali, ó, a média que a gente teve, né, 45, 50 dias, né, e essa aí é a média. Só que hoje, né, como aumentou a demanda, depois que mudou essa lei, a gente não consegue falar assim pra você exatamente, porque os processos que a gente fez a partir do dia 3, né, tá todos caminhando, todos dentro do sistema, tudo caminhando, a gente acompanha todos os dias. Porém, ainda não chegou. Então, assim, a gente vai ter uma média quando começar a chegar esses processos. Mas do dia 2, 3, para antes dessa data que mudou a lei, tava correndo aí com 40, 45 dias, o cliente já conseguia o seu visto ali. Então, 100% das entrevistas que você fez, 100%, Edu. conseguiu resolver os documentos. Documento, Tinha um jeito. carta. Tudo deu-se um jeito. Foi Tudo isso. dá um jeito. A gente, que nem eu sempre falo pro cliente, não precisa ter medo de me falar. Eu preciso entender o seu problema para que eu consiga poder trazer o resultado, né? Perdão, eu preciso entender o seu problema para poder te ajudar e que você consiga se enquadrar. Porque, assim, o visto tá lá, tem um monte de requisito. Qual que é a diferença nossa para todas as demais pessoas que solicitam o visto e fazem o mesmo processo que a gente? É que a gente se preocupa em que o cliente realize mesmo o que ele está buscando, que é realizar um sonho de ter uma vida melhor, um sonho de ter oportunidades que aqui no Brasil não tem. Então, assim, o que a gente quer? Enquadrar o cliente no visto. Então, assim, não é o visto tá aqui, você se enquadra assim, não se enquadra, tchau. Não. Aqui na agência a gente não faz assim. Então, a gente olha caso a caso. Mas tá faltando isso aqui? Vamos ver. Tem isso que dá pra fazer. Então, é individual. Essa entrevista, quando você fecha, ela é individual. Porque eu preciso entender o seu caso. Nunca aconteceu de eu falar, olha, infelizmente, eu não tenho o que fazer por você. Pode você acontecer por você. ainda, mas... Né? Então, assim, a gente não tem. Então, a gente faz entrevista, mais de 10 entrevistas todos os dias. Todos os dias. Então, não aconteceu nenhum caso de eu falar assim, sinto muito, mas eu não posso te ajudar. Quando eu não consigo visto de procura de trabalho, a pessoa não encaixa nesse visto, a gente pensa outras formas para a pessoa. E aí a gente vai começar a apresentar essas outras formas. Mas todos até hoje deram certo. 100%. Rose, aproveitando, eu tenho alguns clientes que chegam bem inseguros, perguntando em relação à escolaridade, se isso interfere em alguma coisa, acha que o visto não é para eles, influencia em alguma coisa? Não. Na verdade, o visto de procura de trabalho, ele quer a qualificação profissional, anos de experiência. Lá pergunta quantos anos você tem de experiência em cada área. Então, assim, eu já monto a intenção. Tem uma carta de intenção que a gente precisa elaborar com o perfil do cliente. E o que a gente faz? A gente pesquisa o que Portugal
oferece de mão de obra na experiência daquele cliente. E a gente junta essas duas coisas e faz uma carta de intenção. Escolaridade não tem problema. Eu tenho cliente que não tem o ensino médio completo e conseguiu o visto. Então, assim, muitos clientes mesmo perguntam: mas eu preciso ter algum curso? Eu preciso ter faculdade? Não, o requisito, né, é 18 anos completo. Se você não tem o ensino médio completo, tem até o ensino fundamental, isso não é um impeditivo. Tá? Então, você pode chamar a gente, pode falar com o consultor, que a gente vai conseguir ajudar você, mesmo sem escolaridade. Ah, Rose, mas eu trabalho como diarista, cuidadora de idosos. Em Portugal, tem todas as áreas. Todas as áreas têm campo para trabalhar. Né? Basta saber o que você quer e na entrevista a gente vai conversar ali. Eu vou te falar também, dentro da sua realidade, alguns potenciais e a gente vai montar a carta de intenção conforme o seu perfil. Tá? Então, não Até tem você me problema. falou uma vez que tem povo que vende carta de intenção, é isso? Sim, Faz um Ctrl+C, Ctrl+V e tá sendo reprovada essas cartas de intenções porque tá tudo igual. exatamente. A carta de intenção, né? Aí é um problema, né? Porque assim, eu tenho que preencher um monte de coisa. Aí fala assim, como que eu faço uma carta de intenção? Aí tem um espertão lá, não, é só você copiar aqui. Sim. E aí não dá certo. E não dá certo. Aí, então, você tá vendo? Como que é importante contratar assessoria? Sim. Fale mais sobre. Então, a carta de intenção, você vai descrever para o consulado porque você não tem entrevista. Você não vai chegar lá e falar assim, eu quero ir para Portugal porque eu quero trabalhar de manicure, eu já tenho tantos anos de experiência, eu tenho um curso, tenho não sei o quê. Não tem essa opção. Como que você vai descrever para o consulado o que você pretende trabalhar lá? Você vai fazer a carta de intenção. Por que a gente faz a entrevista e faz um monte de pergunta lá na hora da entrevista? Para tentar entender o seu perfil e entender o que Portugal espera da sua mão de obra. Muita gente, no início, quando começou a solicitar o visto, vendia essa carta de intenção. Ou seja, todo mundo falava a mesma coisa, que queria ser a mesma coisa, que ia ficar os mesmos dias, que ia fazer as mesmas coisas. Aí, eu acho, né, quem avalia lá, não sei como falou, uai, tá estranho esse negócio aqui. Todo mundo querendo a mesma coisa, né? Até a mesma fala, até o mesmo tudo, né? E aí começou a gerar pendências e pendências e pendências. E a pessoa, teve gente que eu conversei de advogado, né? Que veio para ele para poder tentar ver se dava um jeito, né? Porque às vezes a pessoa tenta e aí depois ela não consegue, ela vem atrás para poder ver se dá um jeito. Que tinha 6 meses que tinha feito a solicitação. E não tinha saído, só com pendência, pendência. E cada vez que pendencia, você tem que pagar, né, uma taxa para poder enviar, uma taxa para eles poderem imprimir. Então, assim, tudo isso vai levando tempo. É 10 dias, 10 dias, 10 dias, isso aí vai correndo. Então, assim, aconteceu muito. Então, como que a gente faz? A gente vai analisar o perfil, não tem uma carta pronta, que eu vou falar assim, a gente faz para todo mundo assim, justamente por isso. Então, assim, cada caso é um caso, cada perfil a gente coloca, né, lá, o que tem, qual é a intenção, e a gente enquadra essa pessoa no que o consulado quer ouvir, na verdade, né? Porque não adianta eu ficar falando um monte de coisa que não tem nada a ver com Portugal. Então, a gente fala sobre a profissão, sobre as experiências que a pessoa tem e enquadra no que Portugal também tem de demanda. Então, a gente faz isso. Então, é individual. A premissa da S2 sempre foi que é um atendimento humanizado, né? Exato. Independente se a pessoa quer ir ali na Bahia ou se a pessoa quer ir para a Islândia. Sempre tratando a pessoa individualmente como o indivíduo que ela é. E na hora da assessoria não tinha como ser diferente, né? Tratar a pessoa como um indivíduo que tem ali as limitações dele, ou tem a capacidade, tem os talentos. Tem os sonhos, E justamente, muito bem pontuado, que é o que a gente mais trabalha, é sonho, né? A assessoria fazer isso, criar ali a sua história para mostrar para Portugal o que você tem para vender para eles, né? É igual aquele meme, né? Eu tenho um sonho e um passaporte. Só isso. E a S2 leva você para realizar. Então vamos lá. O visto de procura de trabalho. A gente faz assessoria lá, faz essa primeira entrevista, e aí é feito o preenchimento do formulário no site da VSF, né? E aí tá. Quem faz esse preenchimento? Cliente ou assessoria? Não. É todo feito pela assessoria, né? São 2 etapas. Você vai fazer tudo. Tudo. Todos os formulários, declarações, tudo a gente vai preencher. Obrigação do cliente é o quê? Separar a documentação. Mandar a documentação, fazer a foto 3x4 e levar antecedentes criminais para poder fazer o apostilamento, que é o único documento que precisa ter a validade.
né? O restante, todos os documentos, formulários, declarações, termo de ciência e anuência, tudo que é obrigatório, a gente preenche tudo, né? Então, eu entrego tudo preenchido. Pronto já. Pronto. Aí, o que o cliente vai ter que fazer? Imprimir, e aí depois a gente vai Aí orientar. você faz o preenchimento no site, tá tudo pronto ali. Tirou todos os formulários e você preenche no site. É assim, ó. Duas etapas. Faz o primeiro preenchimento, que é manifestação de interesse, né? Faz no site. Depois que você fez a manifestação, o governo ele tem 2 dias para avaliar e dar o ok. Ah, tá. Só que tá vindo rápido, mas ele tem esse prazo de 2 dias. Depois que você fez no site, que ele deu o ok, enviou o comprovante para você, né? No caso, para nós vamos dar andamento e fazer o preenchimento de todos os formulários. Aí começa o preenchimento do formulário. Exatamente. Aí a gente faz todo o preenchimento do formulário, salva em arquivo, PDF, eu encaminho para o cliente todas as orientações, depois eu mando um checklist de tudo que ele precisa imprimir, para não faltar nenhum documento. Depois que a gente fez tudo isso, o cliente falou: olha, já fiz todas as impressões. Aí a gente marca uma reunião para poder orientar na hora da assinatura. Porque a assinatura também tem algumas coisas que só rubrica, outras precisa da assinatura. Então a gente vai orientar também esse processo. Para assinar e não Pra ter assinar e problema. não ter Porque nenhum tipo isso é de motivo problema. de pendência É também. motivo. Já Assinou aconteceu. errado, Já aconteceu, porque às vezes as pessoas confundem qual documento que precisa assinar e a assinatura. Às vezes assina o RG de uma forma, assina o passaporte de outro e assina o documento diferente. Então, assim, Entendi. precisa ser. tudo Então, conversar, fazer do jeito a certo. gente precisa ver o documento e ver se a assinatura está de acordo ali. Porque teve um cliente que pendenciou porque ele assinou como RG e não era. Não era daquela assinatura. Então, a gente precisa, sim, avaliar. Então, depois que a gente percebeu que as pessoas estavam com dificuldade de assinar, a gente também mudou esse formato. Então, a gente auxilia a pessoa até na assinatura. Entendi. Bom, fez lá a entrevista, preenchimento. A partir daí, ele vai assinou tudo certinho, ele vai enviar os documentos dele. Isso. A gente já manda com o endereço, que é para qual jurisdição, porque tem isso também. Tem a regra da jurisdição, né? Cada região é atendida por uma jurisdição. E eu já mando o endereço completo para a pessoa só colar no envelope e enviar pelo correio. E aí ela vai me mandar o comprovante. Com o comprovante eu consigo entrar em contato e a gente já começa o acompanhamento ali, no dia que ele faz o envio. Terminou ali, mandou documentação, aí é a parte da análise do consulado ali, liberar o visto. Sim, Tá, ele já mandou o passaporte, tudo junto ali. o passaporte vai junto, Tá. o original. Beleza, vem um e-mail falando, parabéns, você foi aprovado, como que é isso? Vem. Eu sempre gosto de colocar o telefone Coração do chega cliente. bate, eu tô imaginando a pessoa, coração, Abrindo. meu Deus, cadê esse e-mail que não chega nunca? É que assim, ó, eu sempre gosto de colocar, né, para chegar um SMS no número do telefone do cliente, para que ele também consiga entender o passo a passo. Porque quando a gente despacha, a gente coloca o nosso e-mail, porque se gerar alguma pendência, a gente está atento para poder fazer a regularização. E quando eu coloco do cliente, chega para ele também. Ou seja, quando vai mudando o status dentro do consulado, vai chegando notificações para nós, eu vou avisando, e para o cliente chega no celular também. Então, eu acho legal o cliente estar a par, porque ele vai acompanhando todo esse processo, né? Que o consulado vai mudando. Porque depois que a gente despachou, qual que é a nossa obrigação? Ir acompanhando. E qual que é a ansiedade do cliente? A 1000. Porque o cliente quer, no outro dia, que o passaporte dele passe na frente. Mas, assim, tem um processo lá dentro. Então, eles vão mudando o status. Até quando eles mandam um e-mail falando que o visto foi aprovado e o passaporte está sendo encaminhado para o endereço que a gente colocou lá na correspondência, tá? Então a pessoa recebe o visto na casa dela na mesmo, casa né? dela. Volta por correios, né? Volta pelo correio. Eu participei de vários. No começo a gente fazia um grupo, né? E eu participava. E a parte mais legal que era quando a pessoa chegava o passaporte dela na casa, ela Nossa, tirava a bacana. foto e colocava no grupo pra nós. Era, Nossa, é putz, muito legal. é muito massa, né? Tipo, putz, agora eu posso ir, tá tudo certo. Até pra mim, assim, que não tava diretamente ligado à pessoa, né? Eu tava ali só acompanhando. Gente, é uma sensação, é surreal. Assim, meu, eu vou tudo certo. Agora, sabe aquela sensação de agora minha vida parece que
vai começar a andar de verdade? Sim. Essa É a sensação que esperança, dá. né, Edu? Assim, o público que a gente atende, né, que vai para trabalhar em Portugal, é um público que vai cheio de esperança. Às vezes a pessoa vende tudo, porque fala assim, a última cartada que eu vou dar é tudo ou nada. Então, a gente se compromete com isso, porque a gente entende também que o lado do cliente, ele tá dando tudo ali que ele tem na nossa mão, ele tá confiando tudo que ele tem para que seja um divisor de águas na vida, muitas Uhum. vezes. Então, assim, não é 100% dos clientes, né? Tem cliente que já é estudado e sabe o que quer. Só que tem cliente que fala assim: olha, esse visto não é para mim, Rose, mas eu vou fechar com você. E se não der certo, o que, que eu vou fazer da minha vida? Porque tudo que eu tenho eu já te entreguei aqui, não tenho mais nada, não tenho, né, não tenho nem o que fazer, já pedi demissão do serviço. Esse valor que eu tenho em conta é porque é por conta do meu acerto. Então, assim, a gente também tem esse compromisso, né? Não é assim, se não der certo, fazer o quê? Ele já pagou a minha parte, eu já recebi. Não é assim. Então, assim, a gente se compromete realmente com todo esse processo, né? E em ajudar mesmo, e para que saia o mais breve possível, e para que o cliente tire as dúvidas, e esteja confiante que ele está fazendo um bom negócio, que é ir legalizado, né? Quantos clientes iam como turista para poder se legalizar lá em Portugal e dava 2 meses e falava assim: Rose, eu vou ter que voltar para minha cidade, porque eu não tô conseguindo nada, não tô conseguindo um aluguel. O tanto que eu tô recebendo aqui, porque eu não tenho a documentação ainda, não paga nem o aluguel. Então, eu vou ter que ver um jeito de eu voltar. Você não consegue ver uma passagem para eu voltar? Vocês não têm ideia como é triste isso. Como é duro pra gente que tá do outro lado, que é vendedor, que atende esse cliente, que sabe todos os sonhos que ele apostou, né? E é frustrado. Por quê? Porque é difícil para quem não... Tá ficando mais difícil, no caso, né? Para quem não tem o visto, quem não tá indo legalizado. Então, por isso que a gente aposta tudo no visto, por conta disso. Porque a gente sabe, pelo tanto de anos, de tantas pessoas que a gente já embarcou para Portugal, né? A gente sabe que isso vai auxiliar ele no processo de conseguir um emprego, de conseguir uma morada, né? Que eles falam morada lá, de conseguir, né? Realmente realizar o sonho e tudo aquilo que ele desejou quando ele planejou ir para Portugal em busca de trabalho, em busca de uma vida melhor, em busca de realizar um sonho, né? É isso. E a gente poder participar disso. É muito surreal. Não é só sobre dinheiro, né? Não. Não é sobre dinheiro, não é só sobre comissão, não é só. Não é? Tem até sobre cliente, né? pessoas. Que fala, para vocês também, né? Que a gente sempre bate esse papo. Os clientes falam: nossa, mas hoje é domingo. Desculpa, eu tô te mandando mensagem, mas se você não conseguir me responder, pode deixar para amanhã, né? Então, assim, por quê que o cliente fica assim? Porque a gente tá ali. E no momento que o cliente precisa da gente, a gente tá De ali para poder madrugada. orientar. Perdido no aeroporto. Então, assim, é muito gratificante mesmo. Não é só sobre dinheiro, porque senão 6 horas a gente desligava o celular e até amanhã, 8 horas da manhã. Tchau, obrigado. Se você tiver dúvida, no horário comercial você fala comigo, tá bom? Então a gente faz muito mais, justamente porque a gente participa ali do cliente, né? E de todas as expectativas. Então, eu sempre falo para o cliente: você pode confiar em mim, porque eu confio em você, eu sei que você vai fazer o seu melhor, dar o seu melhor, e a gente aqui do outro lado também vai fazer por você. Né? Então, é bem legal isso. E a nossa profissão nos permite, graças a Deus, participar de sonhos, de realizações e... Enfim, tem tanta gente bem, né? E a gente participou e olhar isso tudo. Pessoas que embarcou com a gente há 2 anos atrás. Tinha vendido tudo. Tô indo porque não tenho nada. E hoje construiu família, vem para passear no Brasil. Rose, você vê uma passagem para mim, que eu vou passear no Brasil? Então, assim, é muito importante para nós também. Então, o que a gente deseja mesmo com o visto de procura de trabalho é que a pessoa ela consiga efetivamente um trabalho, uma residência e condições dignas, né? Realizar o sonho de forma efetiva, no caso, né? Facilitar o sonho É. dela, na verdade, né? O meu primeiro caso de visto foi logo na mudança, né? E aí foi um desespero, principalmente desse cliente. É um casal, eles vão em outubro e eles compraram em janeiro. Então, eles estavam muito bem organizados para ir. Eles iam como turista e iam ficar lá. E eles estavam muito bem organizados para eles chegarem na data, eles não terem nenhum tipo de dívida com passagem, com nada. E aí, Elô, o que a gente faz? Como é que a gente vai?
Não, a gente vai arrumar um jeito. Vou resolver. Vamos resolver o seu problema. E foi no dia do nosso treinamento geral. Falei, olha, aqui tá a resolução do seu problema. No mesmo dia eles fecharam, já começaram o processo, né, Rose? No mesmo dia. Sim. E eles estão com a passagem comprada. Eles vão em outubro e vão com o visto já. O sonho que eles começaram a nutrir lá em janeiro só ficou melhor. Porque agora eles vão Já vai pronto, né? prontos. Todo aquele processo, o visto é legal isso, que ele antecipa todo o processo que antigamente a pessoa ia como turista, ele antecipa tudo isso. Então, às vezes esse gasto, fala, eu vou ter um gasto com assessoria, eu vou ter um gasto com taxas consulares, que são gastos, e chegou lá, ele não ia conseguir fazer sozinho, ele ia ter que Pagar pagar de um qualquer advogado jeito. lá também, ia ter que gastar com taxas consulares lá Da mesma forma. do mesmo jeito. Então, assim, ele só antecipa aquilo que ele já ia acontecer. Né? Que aí ele começa a ir mais planejado. Planejado. Né? Tipo assim, ele se organiza melhor, porque dei entrada no visto. Então, até o meu visto sair, vamos colocar 90 dias. Então, nesses 90 dias, eu posso pesquisar a morada, eu posso fazer contato com outras pessoas, eu posso me cadastrar no balcão de emprego. Empregos. Então, assim, eu posso fazer tantas coisas nesses 3 meses que vai me facilitar quando eu chegar. Então, assim, é mais planejado. E a gente sabe que tudo que é mais organizado, mais planejado, a chance de ter sucesso é muito maior do que a pessoa que decide, sei lá, eu quero ir para Portugal, eu vou juntar tudo que eu tenho aqui, não tá dando nada certo, tchau, obrigado, fui. Ok, ele pode dar certo? Pode. Ele pode dar certo. Só que quem vai planejado, a chance de ter sucesso, ela é mais ampla, ela é maior. Então, é isso que a gente está tentando sempre trazer para o cliente um benefício, né? Como que o visto pode agregar nessa tomada de decisão, nesse planejamento, né? Que nem tem cliente de janeiro, né, Elô? É. Uma cliente da Elô de janeiro, que ela já falou, não, eu não sabia que tinha essa opção do visto de procura de trabalho, agora que vocês me falaram, eu prefiro, então eu já quero. Então a família já fechou o visto de procura de trabalho porque entendeu qual que é o benefício. E eles têm parente lá em Portugal, né, que orientou também, falou, não, é melhor vocês virem legalizada, já que tem essa oportunidade, né? Então, Então, se a pessoa, sendo por bem- exemplo, tô me programando nós estamos em junho, né? Julho, né, praticamente. Quero ir em janeiro. Ela pode dar entrada? Eu quero ir só março do ano que vem. Já dá entrada? Como que? Acho que ficou vago, né? Se eu posso solicitar esse visto? certo. Eu tô me programando só pro ano que vem. Tá. Você pode fechar a assessoria do visto, né? A gente vai colher todas as informações, fazer todo o passo a passo que a gente pode fazer. Lá tem uma opção de data de intenção, tá? Então, tem como a gente colocar uma data de intenção. Eu quero ir em janeiro. A gente consegue. Eu quero ir em abril, maio. A gente consegue fazer assessoria, deixar o seu processo pronto, que no momento oportuno, no momento exato, que a gente sabe que vai ter folga ali e não vai te prejudicar em nada, a gente dá a entrada no visto. Né? A gente envia a documentação. Então, a gente faz toda a parte do processo, deixa tudo montado, tudo pronto, e no momento correto, no momento oportuno, a gente vai enviar essa documentação. Mas pode sim fechar assessoria. Porque depois pode que fazer sai o visto, tem um prazo também, né? Pra pessoa poder ir, mesmo com a intenção. Tem sim. Tem um prazo de 120 dias, né? Esse é o prazo que o visto tem de validade, né? Que é o prazo para você conseguir um trabalho lá. Esses 120 dias, eles podem ser prorrogados por mais 60 dias. Então, fica ali 6 meses que você tem um prazo para poder conseguir o contrato de trabalho. Se eu não conseguir o contrato de trabalho, não conseguir abrir uma atividade, porque às vezes muitas pessoas são autônomas e falam assim, eu não quero trabalhar como se fosse CLT, né? Eu não quero trabalhar fechado com contrato de trabalho. Eu quero trabalhar na minha área. Eu posso? Pode. Você pode abrir uma atividade, né? E solicitar residência. Então, você tem esses 6 meses para você conseguir comprovar que você está trabalhando em Portugal, para poder efetivar a sua residência. Não deu certo, não conseguiu um emprego. Você fala com a gente, tá? Porque a gente tem pessoas para indicar para você conseguir um emprego, pelo amor de Deus. Mas, assim, que se caso não consiga nada dentro desses 6 meses, não consigo trabalhar de nada, enfim. Aí você precisa voltar para o seu país de origem após os 6 meses, se não conseguir nada. Mas assim, chama a gente que a gente dá um jeito. Até nisso a gente dá um jeito. Tem bastante contato lá. Tem bastante contato. Até com corretores de imóveis, Sim. oportunidades de emprego, igual você falou. Sim. Gente, nós vamos começando a caminhar para o nosso final do podcast. Gostaria de saber se a Bruna
E a Elô tem mais alguma dúvida, alguma coisa, considerações, uma mensagem? A gente teve o caso, né, ontem também, para Rosa explicar melhor também para as pessoas. Quem recebe benefício, principalmente de a pessoa estar afastada, por exemplo, aqui no Brasil, né, por invalidez ou por algum problema de saúde, essa pessoa pode solicitar o visto? O visto de procura de trabalho, não. Tá? Porque o visto de procura de trabalho é para quem está apto ao trabalho. Se ele tem um benefício, que ele tem um auxílio-doença, ou ele é encostado, ou ele é aposentado por invalidez, ele não consegue solicitar o visto de procura de trabalho. Ele consegue outros tipos de vício. Visto. Ele consegue outros tipos de visto que consegue beneficiar também. Porém, o visto de procura de trabalho, ele é só para quem está apto A ao trabalhar. trabalho. Em relação à residência, Rose, eu tenho um cliente que ele me perguntou hoje, assim que você consegue, né, o contrato de trabalho, enfim, você consegue a residência por 2 anos, Sim. certo? Depois desses 2 anos, como funciona? Ele consegue prorrogar por mais tempo? Certo, boa pergunta, Bruna. Bastante cliente pergunta: depois de 2 anos eu preciso voltar para o Brasil para solicitar de novo visto? Não, não. Uma vez que você conseguiu a residência, você vai renovar a residência. O visto de procura de trabalho, ele dá a oportunidade, né, de você entrar com o título de residência, entrar com visto, solicita a residência, ela tem uma validade por 2 anos. Quando estiver para vencer, você agenda para poder renovar esse documento. Ele é válido por mais 3 anos. Então, você fica 5 anos com título de residência. E depois desses 5 anos, aí você consegue o título de cidadão, você consegue o passaporte mesmo português. Rose, e depois que você foi, já arrumou o trabalho, tá tudo certinho, em quanto tempo você pode pedir o reagrupamento familiar para levar a sua família para ficar junto com você lá? A partir do momento que sai a sua residência. Uhum. Fez a solicitação, fez a entrevista na AIMA, conseguiu a residência, chegou o título de residência, já pode entrar em contato com o advogado para poder fazer reagrupamento. Tem bastante gente que faz só a parte de reagrupamento. E o reagrupamento, ele é para quem? É para esposa e filhos apenas? É primeiro grau. Uhum. Pai, né? Pai, mãe, filhos e a esposa. Uhum. Ou esposo. No caso, geralmente, né? O homem que tem que trabalhar primeiro. Será? Mas A se gente for a recebe- mulher... É tanta mulher que a gente atende que não sei não. É verdade. Parece até que as mulheres estão mais guerreiras, não é por nada não, tá? Do que os homens hoje em dia. Mais alguma consideração? Caminhamos para o final. Quer deixar uma mensagem para quem está sonhando tirar o visto? Para não deixar de sonhar. Às vezes é difícil, né? A gente sabe que tá cada vez mais difícil talvez a situação econômica, dá certo ou não dá certo, oportunidade. Como que tá Portugal? O que você falaria para a pessoa não desistir, né, de sonhar, de ter uma qualidade de vida melhor? Fala aí. Então, se você que ia como turista e tá querendo desistir de tudo, não desista do seu sonho, tá? A gente tá aqui para te ajudar. Chama a gente aqui. Pode ter certeza, todos os nossos consultores estão afiados para poder te ajudar e não tem caso que a gente não consegue ajudar. Não desista, eu falo para você. A gente tá aqui para realizar o seu sonho junto com você. Conte com a gente. Boa vendedora, né, Ótima. gente? Conte com a gente. Bruno, eu queria pedir para você deixar uma mensagem também para essas pessoas que ficaram com a gente até o final aqui. O que você pode falar para incentivar? Fala aí. Como eu falo para os meus clientes, nunca desista dos seus sonhos. Sempre tenha uma esperança, seja referência pelo seu esforço. Né? Às vezes vocês pensam que uma assessoria é um serviço caro, muito complicado, e que não é para você. Muito pelo contrário, aqui na S2 você consegue realizar esse sonho. E assim que o seu visto chegar, a gente está aqui disponível também, tá a postos para encontrar a melhor passagem, o melhor meio de você chegar em Portugal e aí sim realizar esse sonho, construir a sua vida ou reconstruir a sua vida, levar sua família, alcançar tudo que você não conseguiu alcançar até agora. A gente te leva para lá. Pode contar com a gente. Gente, finalizando aqui o nosso podcast, muito obrigado por você ter ficado até agora aqui com a gente. Espero que você tenha se motivado a tirar o seu visto de procura de trabalho. Se não era essa a sua intenção, compartilhe aí com alguém, talvez que está precisando tirar o visto de procura de trabalho, que está querendo morar.
a gente, de verdade, sem demagogia, sem papo de vendedor, nós estamos aqui, de fato, para ajudar, né? Então, é para todo mundo? Talvez sim, talvez não, mas vem, conversa com a gente. A nossa equipe Sim. está aqui para ajudar. Independente se vai tirar o visto com a gente, se não vai, se vai comprar passagem com a gente, não vai. Nós estamos aqui para poder contribuir também com pessoas. Não é assim, nós falamos aqui, não é só sobre dinheiro, não é só sobre passagem. Vem aqui, bate um papo com a gente. Se for o seu momento, ok. Não, eu tô pensando nisso mais pra frente. Ainda não tenho certeza. Bate um papo. Tá tudo bem. Então conversa com a gente. Talvez aqui nos comentários do YouTube é mais difícil da gente responder. Então aqui na descrição do vídeo nós vamos deixar aqui o Linktree, aonde tem o contato de todos os nossos consultores. Aí você pode escolher ali, ver uma fotinha, uma pessoa que te agrada. Tem a Bruna lá no link, a Elo, a Rose. Chama, tem vários outros também. Você pode escolher alguém ali, chama alguém, bate um papo, fala: eu estava assistindo o podcast lá com vocês e fiquei com algumas dúvidas, quero saber se é para mim, quero para o processo de entrevista, assim como a Bruna falou, não é nada exorbitante o preço, pode ter certeza que é muito mais barato do que você imagina, tá? Agora, nos próximos dias, nós estamos com uma promoção sensacional, não posso falar até quando, que eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, então pode ser que vai subir, né? Sim. Mas a gente está fazendo de tudo para ajudar todo mundo que está entrando em contato com a gente. Então, aproveita, pega aqui o link na bio também, acessa nosso site, pesquisa sobre nós existimos, nós somos de verdade, a gente está aqui para ajudar. E estamos prontos para realizar seu sonho. Obrigado e até mais.